Vamos lá. O Tito está pronto aí para conversar conosco? O delegado Tito Baricello, deputado estadual da União do Paraná, está pronto para conversar conosco. Tito, eu trouxe há pouco aquela pesquisa divulgada na última sexta-feira do Instituto Atlas Intel. 47% dos brasileiros, Tito, dizem que já vivemos sob a ditadura do judiciário. É a percepção de 47%, Tito. Disse há pouco aqui, com a participação do doutor Olavo, que se fosse 1%, já era para a gente estar preocupado. Agora estão tentando relativizar essa percepção do brasileiro com relação a essa ditadura do Poder Judiciário. Sinto também, numa análise feita pela Bárbara, do Te Atualizei, concordando com a Bárbara, que estão tentando normatizar ou relativizar também a questão da uma eventual prisão do presidente Bolsonaro. Agora, voltando à questão da ditadura do judiciário, 47%. Não era para a gente estar realmente discutindo esse assunto de uma maneira mais ampla, Tito? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Emílio, bom dia, Olavo, bom dia, meus amigos da Rádio Auriverde. Nós vivemos, sem dúvida alguma, Pitoli, a ditadura do Poder Judiciário. Fala-se em ditadura do Poder Executivo, mas na praxis, ou seja, na prática, nós temos um poder que está suprimindo o poder dos outros. Isso é ditadura. E qual é o poder que está suprimindo o poder dos outros, que é do Legislativo e do Executivo? É o Poder Judiciário. Quando eu falo em Poder Judiciário, data máxima vênia, minhas escusas aos juízes de primeiro grau, que não são ditadores. Nossos juízes de primeiro grau são excepcionais. São juízes que, por exemplo, que quando têm interesse na causa ou são parte, normalmente se declaram suspeitos. São juízes que ficam equidistantes das partes. Os juízes de primeiro grau no Brasil são isso, pelo menos aqui no Paraná. Aqui nós temos os juízes naturais, os promotores naturais, delegados naturais, sem interesse na causa, que analisam a investigação tecnicamente, que se tiver que tipificar uma conduta como criminosa, o farão. Se tiverem que absolver, se manifestarão de forma legal. Mas nós temos hoje um poder que não faz isso, que é o judiciário na cúpula constitucional, tão somente na cúpula constitucional. Por isso que eu não gosto do termo ditadura do judiciário. Aqui no Paraná, juízes são excepcionais. Nós temos um tribunal de justiça excepcional. Mas, infelizmente, a cúpula do judiciário hoje, que é a nossa Corte Constitucional, com nossos 11 iluminados ministros, eu digo iluminados, que é o termo que eu gosto de me dirigir a eles, como se eles fossem onipresentes, oniscientes e decidissem aquilo que a sociedade quer. Eu posso, tecnicamente, eu farei aqui, se vocês me permitirem, mostrar aonde estão os abusos e onde estão os fatos que demonstram que, efetivamente, nós temos hoje no Brasil uma ditadura. E a minha preocupação é que a sociedade está calada. E nós temos que nos manifestar. Vou dar um exemplo muito simples. O inquérito das milícias digitais. Senhores, eu sou delegado de polícia, sei o que é um inquérito policial. O inquérito policial ele tem um prazo de 10 dias réu preso e 30 dias réu solto. O inquérito policial, eu tenho que investigar um fato determinado. Ou eu investigo o Olavo, ou o Emílio, ou o Pitoli, ou a Rádio Auriverde, ou o delegado Xerifão. Eu não posso criar uma miscelânea de investigações dentro do contexto de um inquérito. Não posso. Isso é ilegal. Por quê? Porque o inquérito policial, ou o inquérito judicial, como é esse que tramita no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter fatos determinados e tem que ter prazo. Este não tem fatos determinados, não tem prazo, iniciou em julho de 2021, que é o inquérito 4.874, e não tem tempo para terminar. E o pior, pode investigar qualquer um de vocês hoje, Olavo, Emílio, Pitoli, eu e você que está nos escutando, nos assistindo das redes sociais. Você, agora, nesse momento, está assistindo, escutando a Rádio Auriverde, pode estar sendo investigado pelo inquérito das milícias digitais. Isso é totalmente ilegal. E pior, é um inquérito baseado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então nós temos hoje uma espécie de uma espada de Damocles pendendo, uma grande espada, pendendo sobre a cabeça de cada brasileiro.
e tendo como o poder supremo que pode definir uma liminar a qualquer momento para tirar a sua rede social do ar, o Supremo Tribunal Federal. E a coisa não para por aí. Às vezes as pessoas pensam, Pitoli, isso é só uma questão política, ideológica. Eu digo, é uma questão econômica também. Vamos lá. Dias Toffoli, ministro do STF, é aquele que foi advogado do Lula e do PT, isso mesmo, advogado contratado do Lula e do PT, aquele que não passou em concursos públicos, que agora está no Supremo Tribunal Federal. Ele suspendeu as dívidas da antiga Odebrecht, que mudou de nome, né? Mudou para Novo Honor. É como alguém que comete muitos crimes, que se chamava fulano de tal, e de repente disse que agora o nome dele não é mais esse. O nome agora é um outro nome, então é a Novo Honor. Tinha uma dívida de 6,7 bilhões. Pessoal, eu estou falando em bilhões e não milhões. A dívida foi suspensa. A JF tinha uma dívida em acordo de leniência de 10,3 bilhões. A dívida foi suspensa. Eu li a decisão do senhor Dias Toffoli. Ele se baseou principalmente em conversas interceptadas ilegalmente entre o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos lá. Provas ilícitas não podem ser aproveitadas. Mas a coisa fica pior ainda, porque a perícia da Polícia Federal não pôde apurar se essas conversas eram verdadeiras. Então, não tem uma perícia. Ponto 2. Então, provas ilegais, não tem perícia. E pior, as pessoas que, em tese, conversaram, o procurador e o ex-juiz, o ex-procurador e o ex-juiz, não confirmam as conversas, mas as provas foram utilizadas. Então, vamos imaginar, então, que Dias Toffoli segue uma linha recrudescedora que diz o seguinte: nós podemos usar provas ilícitas. Mas é o mesmo que na mesma decisão, no mesmo papel, no mesmo conjunto de folhas, diz que não houve voluntariedade por parte da JF e da Novo Honor. Ou seja, ele faz uma análise totalmente garantista de um lado, e de outro lado ele utiliza o famoso direito penal do inimigo de Günther Jacobs. Ou seja, para a esquerda, para aqueles que defendem os interesses escusos vinculados ao governo do PT, existe um conjunto de regras. Para aqueles, né, que são contra o governo do PT, que são de direita, ou que querem o cumprimento da lei, nós temos um outro conjunto de normas. E o maior exemplo disso, eu sempre digo, é o dia 8 de janeiro, quando ocorreu ali depredação do patrimônio público, ocorreu, sim, ocorreu invasão a prédios públicos, da mesma forma que o MST já invadiu centenas de prédios públicos e já depredou prédios públicos. E tinha ali um conjunto de provas excepcionais, que eram 185 câmeras. Isso mesmo, eu como delegado busco no primeiro momento da investigação as câmeras dos locais. É imprescindível. Pois bem, 185 câmeras poderiam nos mostrar o quê? Tudo o que efetivamente aconteceu nos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Estou faltando com a verdade? Não. E o seu Flávio Dino, né, ex-ministro da Justiça, futuro ministro do STF, aquele mesmo que quebrou o estado do Maranhão, perdeu 181 imagens e câmeras. É isso mesmo. Somente 4 imagens de câmeras de segurança foram salvas. Se perdeu 181. Tito, agora, será que houve ignorância? Tito, não. Com relação, tudo faz parte da cartilha. Com relação às imagens, perdoe por te interromper, conversando com uma pessoa alto posto na República, as imagens estão preservadas, as imagens foram utilizadas muito provavelmente, inclusive, como moeda de troca para alguém ocupar uma cadeira, que deve ocupar nos próximos dias, importante cadeira, numa importante instituição.
Então, é tão perigoso que nós estamos vivendo no Brasil, porque estão trocando a liberdade e a inocência de pessoas que poderiam estar soltas agora, pessoas que deveriam estar sem tornozeleira eletrônica, vivendo a sua vida normalmente, por um cargo numa instituição importante. Eu estou falando de maneira cifrada, viu, Tito? Para me complicar o menos possível. Mas a informação que eu tenho, e é de gente grande da República, é que as imagens estão preservadas, entretanto, seria um estrago na República, cairia o presidente Lula e todos em sua volta, todos que estão à sua volta, em função das imagens, não só do Ministério da Justiça, mas também dos prédios, como o próprio Palácio do Planalto. E a informação também, Tito, é que o vazamento das imagens por parte da CNN no dia 19 de abril do ano passado só foi um alerta. Ó, a gente tem as imagens, com as imagens já caiu o ministro-chefe do GSI. Quer cair mais quem? Então, Tito, essa sujeira vai muito além do que a gente pode imaginar, viu? Sem dúvida alguma, eu concordo contigo. Quando eu digo que se perdeu as imagens, eu tenho certeza absoluta, Pitoli, que essas imagens estão no bolso, estão guardadas em um arquivo porque não interessam nesse momento ao partido que está no poder. Agora, temos que lembrar que 2.100 pessoas perderam a liberdade, que nós temos hoje 66 pessoas que seguem empresas. Nós temos que lembrar que foi tipificada a conduta como de terrorismo, que é um crime inafiançável, que é um crime imprescritível, que é um crime equiparado ao crime hediondo, e que são condutas que já foram praticadas similarmente, como já disse, pelo MST inúmeras vezes. E qual é a responsabilidade que está pairando sobre o ex-ministro da Justiça? Ele foi agraciado com, digamos que o maior cargo da República depois de presidente da República. Ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, sine die, que é um termo latim, sem prazo, ou seja, estará ele decidindo sobre tudo e sobre todos no Brasil por tempo indeterminado. Nós, brasileiros, vamos pagar essa conta. Agora eu digo o seguinte, a culpa também é nossa, porque nós estamos sendo omissos, nós não estamos cobrando dos nossos senadores da República. Eu sei que existem inúmeros pedidos, e tem 53 pedidos de impeachment na mesa do senador Rodrigo Pacheco. E sei que muitos dizem não podemos fazer nada porque não existe uma legislação que obrigue o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a dar trâmite. Mas existe sim uma forma, que é a pressão da sociedade e a pressão dos próprios senadores, os outros 80 senadores. Se criarmos um ambiente social dentro da legalidade para pressionar os senadores, cada estado escolher pegar seus 3 senadores e pressionar, ir na frente da casa deles com um caminhão de som, mandarmos e-mails, WhatsApp, descobrirmos os telefones e começarmos a cobrar, nós criaremos um ambiente propício para que o senhor Rodrigo Pacheco acabe dando trâmite nestes procedimentos contra os ministros do STF. Inclusive aqui, nós vamos iniciar no Paraná uma movimentação com o abaixo-assinado e também com a criação de links disponibilizando os telefones, disponibilizando as informações que nós temos dos nossos senadores para nós cobrarmos dos nossos senadores o trâmite. Obviamente que eles poderão dizer de uma forma simplista, a responsabilidade não é minha, é do presidente do Senado Federal. Sim, mas que pressão você está fazendo sobre o presidente do Senado Federal? Você está colocando nas redes sociais o absurdo que está ocorrendo no Brasil? Você está colocando nas suas redes sociais e dando entrevistas que o presidente do Senado Federal está sendo omisso? Você está dizendo que o presidente do Senado está em coautoria com essa usurpação de poder materializada pelo Supremo Tribunal Federal? Se estiver fazendo isso, está cumprindo sua função. Se não, você está sendo omisso. Então, essa é a nossa ideia aqui no Estado do Paraná, na última reunião que fizemos. Nós não temos como pressionar diretamente o Rodrigo Pacheco e os senadores, mas faremos através dos nossos senadores no Estado do Paraná e queremos fazer essa movimentação nacional
para que se crie um ambiente de democracia, que é a manifestação das pessoas nas ruas e por redes sociais, tornando difícil a não aceitação do trâmite desses processos de impeachment, para que Rodrigo Pacheco chegue um dia e diga: não aguento mais, a população brasileira está se manifestando. Isso é democracia, isso é muito lindo, isso é muito bonito, é o que nós podemos fazer. Eu vou fazer uma barraquinha aqui na Rua 15 com as pessoas de direita cobrando de Rodrigo Pacheco. Já mandei preparar adesivos pedindo o início do procedimento de impeachment e vou disponibilizar aqui as redes sociais dos nossos senadores. Talvez até o faça em relação a todos os senadores do Brasil, para que os paranaenses mesmo, apesar de não votarem nos senadores, por exemplo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, cobrem dos senadores de lá, porque quanto mais, melhor. Então, até foi bom conversar com vocês aqui. Já me surgiu a ideia de irmos além dos nossos 3 senadores. Vamos trabalhar com todos os senadores da República. Boa, Tito, eu quero te agradecer numa segunda-feira de carnaval, você aqui conosco, disposto a conversar com a audiência da Ouro Verde. Um ótimo dia para você, uma terça-feira também de carnaval, com muita saúde para todos, viu, Tito? Obrigado por estar conosco. Obrigado, Pitoli, obrigado, Emílio, obrigado, Olavo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre digo, se nós nos calarmos nesse momento, este poder usurpador irá suprimir cada vez mais os direitos do cidadão. E chegará um momento em que não teremos mais volta. E este momento está próximo. No meu compreender, é quando vão controlar as redes sociais, quando vão controlar o WhatsApp, quando vão controlar o Facebook, o Instagram, o TikTok, não importa, todas as redes sociais. E o farão através de um instrumento que já existe, que é o inquérito das milícias digitais. Então, nós temos que nos manifestar, nós temos que buscar a liberdade. E eu digo, o Código Penal e o Código Civil já têm instrumentos de proteção dos abusos das redes sociais. Nós temos calúnia, injúria, difamação no Código Penal, nós temos o dano moral no Código Civil, mas sem a usurpação de poder pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu, delegado Tito Barrichello, eu me sinto ofendido por alguém, eu vou buscar aqui no juiz de primeiro grau, Pitoli, aqui no juiz de primeiro grau, aqui na delegacia da comarca, aqui no Ministério Público, os meus direitos, e vou dizer que houve calúnia, injúria e difamação, o que houve dano moral. Não tem que um poder supremo lá na cúpula constitucional, claramente com intenção política, dizer o que é bom ou o que é ruim para o Brasil. Chega, ninguém aguenta mais. Até quero mandar um recado para o senhor Rodrigo Pacheco. Por favor, senador Rodrigo Pacheco, dê início a esse processo de impeachment e deixe os nossos senadores mostrarem para o Brasil a realidade, a barbaridade de supressão de direitos que está ocorrendo em nossa sociedade, enquanto é tempo. Obrigado, Tito. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Tito Barrichello conversando conosco direto do Paraná, Curitiba. Delegado Tito Barrichello é deputado estadual da União do Paraná. Lavô, vou me